ciumenta, né? Muitas vezes ela é ciumenta porque ela atrai, né? Ela atrai, né? Então ela fica com uma desconfiança, muitas vezes, do parceiro ou da parceira. As relações, parece que os ciúmes, ele se alimenta, né? Os dois passam a ter ciúmes, desconfiança. E muitas vezes os dois estão se traindo, né, Newton? Bom, mas aí tu já estás na doença. Já estamos na doença. Já saímos da A normalidade seria a fidelidade, a comunhão entre os dois, nesse sentido? A integração, eu diria. A integração. O que é integração? A integração é quando tu colocas o outro na tua vida no melhor que tu tens, quando tu dá uma finalidade para a relação mais saudável. A questão seria, por que tu tens essa pessoa? Por que tu encontraste essa pessoa? Qual é a função que essa pessoa cumpre na tua vida? O que te liga a ela? O que ela te desperta? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu planejamento com ela? Qual é a tua estratégia de vida? Que motivações te levam a estar com essa pessoa? Se forem preponderantemente aspectos saudáveis, certamente essa relação vai dar certo e vai ter um objetivo legal na vida. Se preponderarem os aspectos doentios, nós temos a enfermidade. Aí vai surgir os ciúmes, a raiva, o ódio, a intriga, a traição e assim hoje nós temos o tradicional casal, nós temos hoje a formação de trios, não? Muitas vezes 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem. Isso cada vez é mais frequente na sociedade. Isso passa a ser normal? De novo, o que vai fazer com que uma coisa seja normal ou não é a fantasia inconsciente que impere na relação. Se a relação desse trio que tu estás dizendo é formada por um casal e mais um terceiro, se esse terceiro quais são as vivências que essas 3 pessoas vão ter entre si? É uma triangulação. Quando nós falamos em triangulação, já nos remete novamente à história do indivíduo, o casal de pais e ele. O que ele repete nessa triangulação? Vivências infantis. São vivências infantis boas, ele se sente integrado, fazendo parte desse casal, ele sente que esse casal acrescenta coisas interessantes, que ele consegue construir o pensamento, que ele consegue ter um clima agradável, que ele consegue participar da relação de forma integrada, ou ele está ali para semear discórdia, semear briga, semear intriga, fazer com que as pessoas se sintam mal, que ele fica com um, depois fica com o outro, faz com que as pessoas briguem entre si. Então, esse mundo interno é que vai dizer se está certo ou errado, se é legal, se é saudável ou doentio. Então, essas questões todas nos remetem a algo mais complexo. O que faz com que nós consideremos normal uma determinada atitude não é a forma, não é a aparência, mas a intenção que está por trás. Nós podemos ter um presidente da República ou uma presidente da República que senta, conversa, assume o lugar, vai de carro, volta, todos os dias vem à sua residência e vai para seu gabinete, aparentemente absolutamente normal, mas ela por baixo do pano intrigando, fazendo tramóias, corrupções e pactos, etc, etc. E ela pode estar nessa mesma posição, aparentemente igual à outra, mas sem nenhuma dessas características. Trabalhando para o bem dos outros, sendo honesta, ética, respeitosa, etc, etc. Então, a forma não importa, importa o conteúdo. O indivíduo pode estar sentado junto conosco na sala, comendo e bebendo e conversando de pernas cruzadas, e por dentro ele estar olhando pelo cantinho do olho, observando a mulher do seu companheiro, e vem que momento o companheiro vai ir ao banheiro ou à cozinha para ele poder sentar do lado e tentar tirar alguma vantagem. A forma é absolutamente sociável, civilizada, mas a intenção que está por trás não é. Então é muito importante, e aqui de novo falamos com as pessoas de casa, é muito importante que as pessoas prestem atenção não na forma, mas no conteúdo. Porque o indivíduo pode ter um discurso maravilhoso e uma intenção horrorosa. O indivíduo pode se aproximar com a melhor das boas vestimentas e ser de última qualidade e nos causar um dano enorme. Então é muito importante que nós observemos o que o indivíduo pensa e que prestemos atenção, que nós possamos fazer uma leitura das entrelinhas, as palavras que escolhe, o que ele diz, o que ele esconde, o que ele normalmente não gosta de falar, por que ele não gosta de falar. Quando tiramos um tema ele fica em silêncio,
discorre para outro, ele evita determinadas situações. Mas quando há um diálogo entre três pessoas, né? Vamos pegar esse exemplo, né? Nós temos aquele diálogo aberto com as palavras e temos esse contato entre o inconsciente, né? Que não se comunica por palavras. Né? Sim. Quer dizer, esse diálogo de inconscientes, É aí onde tu pode você percebe aí onde tu pode a intenção de cada um com tranquilidade. Mas tu tens que estar atento, treinado e valorizando isso. Tem pessoas que se deixam levar facilmente pela lábia do outro. São pessoas, então, que não prestam essa atenção a qual tu te referias agora, nas entrelinhas. Que tipo de sensação a pessoa transmite para ela na ausência das palavras. Quando tu estás com uma pessoa, tu ficas inquieta por dentro, tu ficas com o peito apertado, tu tens lembranças, tu começas a ter lembranças e pensamentos pessimistas, tu começas, enquanto a pessoa está falando e tu estás dialogando com ela, tu começas a ter visões na tua cabeça ou sensações desagradáveis na tua cabeça, tu começas a te sentir incomodado, uma cólica, uma dor de dente, uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Então, o que é isso que não está sendo falado, não está sendo mostrado e te provoca todas essas sensações corporais? Tá bem que tu não vais fazer uma tradução literal, mas é algo para pensar. Já desperta uma certa atenção que tem algo no outro que não é falado, que não é dito, mas que faz surgir dentro de ti uma inquietação enorme que tu não sabes muito bem como diagnosticar, como colocar em palavras. Então esse é o momento de escutar mais do que falar. Então tu te volta para essa pessoa, tu observa essa pessoa com mais profundidade, a tua atenção começa a rastrear, liga um radarzinho dentro de ti, tu começa a rastrear essa pessoa durante um tempo, até identificar o que é isso que essa pessoa desperta dentro de ti. Em contrapartida, tem pessoas que estão conversando, tu te sente super bem, agradável, tem lembranças boas, tu fica mais mimoso, carinhoso, usa palavras mais elegantes, tu tens vontade de abraçar a pessoa, a pessoa desperta dentro de ti uma sensação de bem-estar, tu tens vontade de estender aquela conversa por mais tempo, as pessoas chegam, integram, ficam juntas, tem um clima mais integrado, onde há uma preponderância dos aspectos mais positivos da personalidade do indivíduo. Então, isso faz com que nós fiquemos mais relaxados com essa pessoa. Baixamos mais a guarda. Por quê? Porque a tua leitura, através das sensações e das percepções que tu vais tendo dela, a nível de inconsciente para inconsciente, na ausência das palavras, como tu dizias, ou até por aquilo que ela vai te mobilizando através das palavras dentro de ti. Mais coisas positivas. Mais preponderantemente coisas positivas. Então aí tu faz a diferenciação básica entre uma pessoa que tem um mundo interno mais complicado, escondido, oculto, e da pessoa que tem um mundo mais doce, mais soft, mais elaborado, mais civilizado, digamos assim, comparando essas questões mais arcaicas e primitivas com as mais modernas, né? É interessante porque a gente não consegue, eu acho, no dia a dia, né, tu ter esse conhecimento desses diálogos, né, do inconsciente, né, Nilton? Mas tu traz para casa algumas marcas, né, daquilo que foi positivo, talvez. Nós estamos dialogando aqui no verbal, mas há um diálogo no inconsciente, né? Sim. Como lá o Saló está no outro lado, né, que hoje nós estamos fazendo o programa gravado. Né? O Salóis também, ele passa sem nós estarmos conversando, né? No verbal nós estamos conversando. Então é legal no lugar onde nós estamos. Nós estamos numa peça de vidro, fechada com vidro, para impedir um pouco que o som saia ou entre e possamos conversar em paz. Mas ao mesmo tempo nós temos uma visibilidade das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, se nós estamos aqui conversando sobre o tema do programa, mas ao mesmo tempo vemos as pessoas trabalhando ao nosso redor, às vezes passam, se deslocam, etc., nós conseguimos ter uma visão mais interessante de onde nós estamos. Nós temos mais elementos, nós podemos pensar de forma mais complexa sobre o lugar onde nós estamos, no momento que nós estamos, o ambiente que nós estamos e tudo mais. Se essa peça fosse blindada com chumbo e fechada com tijolos, provavelmente nós não teríamos essa visão toda. Então isso faria com que nós ficássemos mais encerrados na nossa cabeça. Então, usando essa metáfora, quanto mais nós temos essa permeabilidade entre nós e os outros, quanto mais nós treinamos para enxergar as pessoas como elas são, através como da transparência do vidro, que embora bloqueie um pouco os sons, permite que nós consigamos ter uma certa noção das coisas que estão acontecendo, maior é a nossa capacidade de diagnosticar as pessoas boas e ruins que nos cercam, ou as atitudes boas e ruins das pessoas que nos cercam. Uma pessoa pode preponderantemente ser boa ou preponderantemente ser ruim, porque sempre há uma mistura do bom e do ruim.
E se nós não usarmos essas questões todas, nós não conseguimos enxergar. O psicanalista, ele se alimenta da informação do consciente. O diálogo com o inconsciente. Através da palavra, daquilo que o paciente nos conta, mas cada vez mais nos especializamos em perceber aquilo que o paciente não nos conta. Nós, na verdade, buscamos o que está escondido dentro da cabeça do paciente. Sim, mas você, por exemplo, quando está o seu paciente no divã, né? Sim. Você tem um diálogo do Sim, inconsciente. Verbal que é o consciente. O verbal é o consciente. É. A palavra é pré-consciente, faz parte do consciente. Então, o que o paciente nos conta, através do que o paciente nos conta, nós conseguimos rastrear uma série de coisas. Do inconsciente. Do inconsciente, porque a origem do pensamento está no inconsciente. Então, aquilo que o paciente nos conta, através do que ele fala, as palavras funcionam como mulas, carregam conteúdos do inconsciente. Mas você não consegue traduzir o diálogo do inconsciente que é não verbal. Não. Quando nós falamos, contaminamos as palavras com os conteúdos do inconsciente, os psicanalistas se especializam em fazer essa tradução. A outra opção, que é muito mais complexa, é na ausência das palavras. Então, são essas sensações que nós temos transmitidas pelo outro, que nós tecnicamente temos que descodificar. Aperfeiçoa a técnica para entender o que é isso. Porque às vezes a pessoa não tem essa Mas isso assim, a condição, psicanálise usa tecnicamente, cientificamente a tradução das percepções, porque utiliza isso como uma ferramenta. Está estudado, está investigado, está descrito e as pessoas se especializam nisso. Mas essa ferramenta da transmissão de inconsciente para inconsciente e as percepções entre as pessoas na ausência das palavras é humana, não é da psicanálise. Então, a psicanálise só se valeu de uma ferramenta que já existia para dar um cunho científico. O que é interessante, Milton, que a própria natureza nos colocou esse dilema, vamos dizer assim, né? O que a tua sensação verdadeira está no inconsciente. Tu não consegue transformar claramente em palavras. No consciente. Sim. O teu consciente serve para mascarar coisas que o teu inconsciente não permite. Porque tu tem a noção. Por uma razão muito simples. Se está no inconsciente é porque já é conflitivo para a cabeça daquela pessoa. Então, um mecanismo de defesa do psiquismo do indivíduo, por exemplo, a repressão, esvazia, vou simplificar, joga para dentro do inconsciente aquele pensamento, aquela experiência, aquela vivência que é traumática para o psiquismo do indivíduo e vai fazer com que a partir dali aquela experiência permaneça para sempre ali dentro, porque toda vez que ela tentar vir à superfície vai causar o mesmo mal-estar da situação traumática. Por exemplo, a ideia da morte de alguém, uma visão horrorosa. Mas você precisa de verdadeiras máscaras, né? Para iludir o teu consciente. Porque o psiquismo humano ele não se construiu num laboratório de uma forma perfeita, ele é cheio de imperfeições. Uma das imperfeições que nós temos é não tolerarmos algumas notícias, algumas coisas. O nosso psiquismo, frente a determinadas situações, ele se desestrutura, ele se quebra, ele se fragmenta, ele se enlouquece, ele se angustia. Isso quebra um conceito assim, ser verdadeiro, né? O que é ser verdadeiro? Né? É tu falar do teu consciente ou do teu inconsciente? Quem é a pessoa? Né? E quem é que tem consciência quando fala do seu inconsciente? E se o verdadeiro está guardado as 7 chaves no inconsciente, quem é que é verdadeiro? Ninguém é. E de que verdade estamos falando? Porque você não pode ser verdadeiro. Não pode ser verdadeiro. Não pode ser verdadeiro. Não pode. Tu tens que lidar com a verdade deformada. Mas e essa dificuldade, né, Newton, de tu mesmo te entender, né, que te conduz, eu acho, um pouco para o lado animalesco. As relações humanas são extremamente complexas e impossíveis de terem uma linha de paz e tranquilidade permanente exatamente por causa disso. São bilhões e bilhões e bilhões de informações dentro de nós que estão permanentemente nos tumultuando. Quando o indivíduo sozinho, o indivíduo já vive tumultuado. Junto com uma outra pessoa, os tumultos só se multiplicam. Na melhor das hipóteses, se somam. Sim. O que um diz já desperta no outro mal-estar, e aquele mal-estar já desperta outro mal-estar, e aí ele responde uma coisa que desperta mal-estar no outro. Mencionavas, né, que o Freud, é um conceito freudiano, né? Quanto mais tu te afasta, mais tu controla o teu instinto, né, mais tu te humaniza. Mais civilizado tu és. Mais civilizado.
Mas isso tem limites, porque Com o certeza. teu inconsciente nunca vai deixar tu controlar teus instintos. É só uma teoria. Mais teórico. É uma teoria que tem esse respaldo prático, digamos assim, de que realmente na observação prática nós sabemos que as pessoas mais civilizadas são aquelas que conseguem caminhar as suas intenções, seus desejos mais destrutivos de uma forma mais socialmente aceita. O teu instinto está no teu inconsciente. Sim, sim. Está no teu inconsciente. Está no inconsciente. A tua maneira como o teu consciente lida com esse instinto é que vai ser a questão toda é como tu colocas isso em prática. Uhum. Porque quando tu colocas em prática, tu tens que deformar de tal maneira que tem uma aceitação social. Por exemplo, tu podes ter a intenção de matar. Como é que tu colocas em prática a intenção de matar? Bom, tu pode ter uma madeireira, que tu faz matar a árvore, mas com um destino nobre de construir tábuas para fazer, ou lenha, para aquecer as pessoas ou construir moradias, instrumentos, ferramentas, barcos, enfim, essas coisas todas. Isso é uma forma social da aceitação da destruição. Da destruição. Agora, se tu sair na rua e matar alguém de verdade, não, tu vai ser contido. Porque isso a sociedade já não permite mais, porque está muito próximo do mundo animal. Nilton, nós ficamos por aqui, mas eu acho que esse programa pode ter desdobramentos, né? Acho que é interessante essa parte dessa relação consciente e inconsciente, e às vezes alguns conceitos que a gente cria, né, imaginando que são certos, não são tão certos assim, né? Qual é a origem dele, de onde ele parte, de que princípio, de que preceitos parte esse conceito. É muito comum a gente ver pessoas dizer, não, que eu sou verdadeiro, eu quero ser verdadeiro. Não, nem a pessoa tentando ser, ela vai conseguir ser. Existe um pensamento psicanalítico de um psicanalista argentino que ele dizia na técnica de psicanálise, quando uma pessoa arranca uma frase dizendo não, é porque é sim. E o não é o mascaramento do sim. Tá aí. É o início do programa seguinte. Tá bem? E assim nós concluímos essa parte e voltamos na sequência com a área, com o Dr. Roberto Almeida, ele que, né, é pediatra, né, mas alergista. Né? Esse é o nosso assunto na sequência. Perfeito.